Estaremos aqui, na verdade. Mas eu quero louvar juntamente com as irmãs 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Glória a Deus. Horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida. Eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz. Glória a Jesus. Nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao lado, da ave o carpido de doce amor. Me fala sentir Glória ao nome do grande. do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Aleluia. Coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela, mistério do céu. Bom, irmã, é a gente louvar o Senhor. Quando a gente louva o Senhor, as barreiras caem por terra, os laços são desfeitos, as correntes são quebradas e os ferrolhos são abertos. Porque o louvor ele tem poder, né? Quando a gente está com a alma batida e angustiada, basta a gente abrir a boca e louvar o Senhor, que toda angústia ela vai por terra. Amém. Se você abrir a boca e louvar o Senhor no momento da angústia e da dificuldade, quando você acabar de louvar, você vai ver que você vai estar se sentindo mais leve. Porque o louvor ele traz poder para a nossa alma, traz alívio para o nosso fardo. Então nós devemos sempre louvar o Senhor pensando nas coisas do céu, agradecendo pela sua infinita bondade e misericórdia, sabendo que a gente está aqui por um tempo, porque a gente tem um tempo determinado aqui na terra. Ou que seja que a gente vai dormir no Senhor, ou que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Porque o momento do Senhor arrebatar a igreja a gente não sabe, pode ser agora, né? Mas o Senhor existe duas formas de nos chamar, né? Ele pode arrebatar a sua igreja ou pode nos chamar para si, né? Quando a gente parte dessa vida para outra. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente pode agradecer a Ele, louvando, engrandecendo, dizendo que Ele é grande, maravilhoso, soberano, Pai da eternidade, né? E que está conosco Glória a todos os Deus. dias de nossas vidas, sem nos deixar um minuto sequer, irmão. Então, eu gosto muito de louvar o Senhor. Eu não sou uma boa cantora, né? Mas eu gosto de louvar o Senhor. Às vezes, eu costumo dizer, sempre quando eu estou com alguma dificuldade, com algum problema, então eu abro a boca para louvar o Senhor. Porque quando Glória a eu Deus. louvo, eu consigo me aliviar e consigo ver uma saída e entender como é que eu vou resolver aquela questão. Graças a Deus que o Senhor, Ele é bom. Irmão, vou ler assim um versículo aqui que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 21. Glória a A Jesus. partir do versículo 1, que diz assim: sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então, irmão, a gente vê aqui que essa passagem é uma passagem bem maravilhosa. Glória a Jesus. Ele se interessou pela vinha de Nabote. Mas Acabe ele era rei de Israel.
tinha muitas vinhas, porque ele era o rei e comandava ali toda aquela nação. E ele tinha suas vinhas. Se você prestar atenção, ele chega junto de Nabote pedindo a vinha de Nabote, porque a vinha de Nabote estava ao lado do palácio do rei. E era uma vinha frondosa, bonita, muito bem cuidada. Era herança, porque naquela época, como no dia de hoje, os filhos acabam herdando as heranças dos pais. E Nabote, ele tinha recebido a vinha de herança. Provavelmente tinha outros irmãos que também era parte do dono da vinha. Mas Acabe, ele cresceu o olho na vinha de Nabote. E ele foi lá pedir para que Nabote ou vendesse a vinha dele ou trocasse. Ele disse a Nabote: me dê a sua e eu lhe dou outra. A gente pode ver que o rei tinha outras vinhas, então ele não tinha necessidade de pegar a vinha de Nabote. Mas o olho era grande, entendeu? Ele estava com o olho grande da vinha de Nabote. Mas Nabote, graças a Deus, servo do Senhor, disse: me guarde o Senhor que eu te dê a minha herança. Então que nós possamos, irmão, ter o cuidado de guardar a herança que o Senhor nos concedeu, debaixo da graça e da misericórdia dele. E que se alguém vier querer nos tirar a herança que o Senhor nos deu, ou trocar por alguma coisa, que a gente não faça troca daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, seja talento, seja casa, seja filho, seja qual for a herança que o Senhor ele tem nos concedido, porque tudo que nós temos aqui nesta terra não é nosso, irmão, foi o Senhor quem nos concedeu, é Ele quem nos dá o fôlego de vida. Os filhos são a herança do Senhor, o esposo ou a esposa foi o Senhor quem nos concedeu, a casa que nós moramos foi o Senhor quem nos deu. Então que a gente guarde a nossa herança, né? Que a gente guarde com zelo, com cuidado, cuidando, para que a gente não venha perder, que a gente não venha nem vender e nem trocar, porque o Senhor, ele, claro, com certeza não vai se agradar. E se a gente continuar lendo a passagem, a gente vê que Nabote, o rei, ele não conseguiu a vinha de Nabote pelos meios legais, mas conseguiu de outra forma, porque ele tinha se casado com a rainha Jezebel, que era idólatra, né? E quando viu ele triste, né? Ela como rainha, como esposa, no lugar de estar do lado dele e dar aconselhar, dizer: mas você tem tantas vinhas, né? Não, ela foi lá e disse: não se preocupe, que você vai ter a vinha de Nabote. E a gente vê que Jezebel, se você for ler a passagem todinha, ela programou um jejum, né? Um jejum falso, e arrumou testemunhas falsas para dizer que Nabote tinha blasfemado contra o Senhor. E naquela época era pecado blasfemar contra Deus e era pago com a vida. Então ela preparou tudo para que Nabote ele fosse julgado e condenado e morto por um pecado que ele não tinha cometido. Então ela enviou cartas, selou com o anel do rei, né, chamou ali os maiorais, os juízes, e disse que fizesse um jejum e um julgamento para julgar Nabote, e arrumou duas testemunhas falsas, que foi lá e testemunhou, e disse que Nabote tinha blasfemado contra o nome do Senhor, e por conta disso, Nabote ele foi julgado e condenado à morte. Ele foi levado para fora da cidade e foi apedrejado até a morte, fora da cidade, aonde os cães lamberam o sangue de Nabote. Mas o Senhor, ele é aquele que vê tudo o que acontece, né? Não importa se você está passando por uma dificuldade ou não, não se engane, porque Deus ele está contemplando. Deus ele estava vendo tudo que Jezebel estava fazendo contra Acabe, contra Nabote. E quando ele foi morto, que lamberam ali o sangue dele, então o Senhor chamou Elias e disse: venha cá, vá lá onde está o rei Acabe, falar com ele, diga a ele que aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o sangue dele também. E não somente dele, mas dos filhos dele e da esposa dele, a esposa Jezebel, a rainha, os cães vão comer a sua carne. Então veja o perigo que é, né, a gente batalhar contra um servo de Deus, contra um ungido do Senhor, né? E Elias foi lá, deu essa notícia. E se a gente vê, quando o rei Acabe ele foi para a guerra, ele se disfarçou ali no meio do povo, tirou as suas vestes reais e se vestiu ali como um soldado, para que ele não morresse na guerra, porque o Senhor já tinha dito que ele ia perder a guerra. Mas mesmo disfarçado, ele foi
colocaram ele naquela carroça e levaram com o sangue jorrando. E quando chegou que pararam o sangue descendo, foi quando os cães lamberam o sangue dele, como o Senhor tinha dito. E Jezebel, quando ela soube da morte deles, ela caiu do palácio e morreu, e os cães comeram a sua carne. Então, irmão, está aqui, eu não estou lendo para ganhar tempo, mas se a irmã ler do capítulo 1 Reis, a partir do capítulo 21 em diante, você vai ver que está escrito aqui essa história, né? A qual o Senhor, ele fez ali com que o sangue de Nabote que foi derramado fosse julgado. Então, a gente não pode estender a mão contra o ungido do Senhor, porque hoje em dia a gente vê muitas vezes que muitas vezes nós como ser humano, a gente querendo guerrear com as nossas próprias forças. E muitas vezes até com o ungido de Deus, a gente quer estender as mãos, a gente quer fazer com as nossas próprias mãos, quer julgar, quer condenar. E a gente não pode fazer isso, irmão. O que a gente pode fazer é, se a gente foi aborrecido, se a gente foi triste, é dobrar o nosso joelho e pedir para que o Senhor tenha misericórdia daquele que nos aborreceu, daquele que fez algo para conosco, porque Deus, a palavra de Deus diz que ele nem dorme, nem toscaneja. Então ele está vendo o meu e o teu problema, ele está vendo aquele que está te apontando, aquele que está te vendendo, aquele que está te causando algum choro. E a gente bem vê, irmão, que muitas vezes o choro, a gente na nossa vida tem uma necessidade que é para que a gente se aproxime mais de Deus. Né? Então, se a gente muitas vezes tem alguém que está nos incomodando, nos entristecendo, nós devemos orar. Pedir primeiramente para que Deus purifique o nosso coração, limpe os nossos pensamentos, para que a gente não venha querer nenhum mal contra aquela pessoa. E depois disso que a gente possa ajudar aquela pessoa em oração, porque nós não devemos estender as mãos e nós não devemos vender nem trocar a herança que o Senhor ele deu a mim e a você. Seja qual for, todos aqueles que estão dentro da casa do Senhor, ele tem um proveito de alguma forma. Um canta, outro louva, um limpa, um prega a palavra. Um é bom para falar para adolescente, outro é bom para falar para adulto, outro é bom para falar para idoso, mas todos têm o seu talento na presença do Senhor. Amém. O importante é que eu e você guarde a nossa herança, porque o Senhor ele nos concedeu que a gente possa guardar a nossa coroa, aleluia, para que quando o Senhor nos chamar, a gente esteja com ela na mão, sustentada. Diga, a minha herança eu nem vendo, nem troco e nem dou, porque foi o Senhor quem me deu. Foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa. Ainda que alguém esteja querendo roubar, porque Deus, ele é o teu juiz, o teu advogado, ele é o teu ajudador. A palavra de Deus diz que ele não deixa um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A gente vê que na mesma hora, aleluia, ele comprou tudo, e quando ele viu o sangue de Nabote sendo derramado, ele chamou o servo dele e disse, vai lá, vai dizer a Acabe que eu estou vendo tudo que está acontecendo, porque Deus, ele tem, aonde você estiver, ele está contemplando o que está acontecendo na tua vida, irmão. Então dobra o joelho, apresenta ao Senhor, confia nele, acredite que um milagre vai acontecer. Eu creio. Porque às vezes, nós como servos de Deus, a gente acha que a dificuldade, né, só bate na porta do ímpio. Não, irmão. Nós como servos de Deus, nós temos que passar por muita dificuldade. Agora tem uma coisa, se você estiver bem atento, o Senhor ele vai lhe dar toda a receita para você passar por aquela dificuldade. E quando o Senhor ele dá a receita, irmão, é porque a dificuldade ele vai ser grande. Então nós devemos louvar e agradecer ao Senhor. O louvor ele tem poder para derrubar todas as barreiras, irmãos. Abra a boca, seja dentro de casa, dentro do ônibus, na rua, dentro do ônibus. Muitas vezes você não pode abrir a boca para cantar muito, para incomodar o povo, mas louve no seu pensamento, louve bastante, porque o Senhor ele está recebendo. O Senhor, ele está recebendo. E quando você louva, o Senhor, ele se alegra. Ele estende as suas mãos, vai lá no filho, no marido, no trabalho. Ele muda as pessoas de setor. Aquele que está sendo perseguido, Deus vai lá e toma uma providência. Mas o bom é que a providência seja tomada pelo Senhor. E não por nós. Porque o nosso Deus, ele é advogado, mas ele também é juiz. Ele é aquele que julga a nossa causa, mas ele é aquele que dá a sentença também.
Então nós devemos ter o cuidado em qual posição a gente está diante de Deus. No de receber Glória a Deus. a causa julgada por Ele. Não é verdade? Porque a gente não sabe qual é a sentença que a gente vai receber. Porque Deus, Ele é justiça. E Ele cobra de cada um aquilo que foi feito. Não tem para onde correr. Para onde a gente correr, a gente vai colher aquilo que se plantou. Então que a gente possa plantar bonança, que a gente possa plantar amor, que a gente possa plantar simpatia, que a gente possa plantar carinho, que a gente possa plantar aconchego, que a gente possa plantar, se colocar no lugar do irmão, sentir a dor do outro e não fazer com que ele sinta a dor também. Não é verdade? Porque nós servimos a um Deus que alivia a minha dor e a sua dor. Então a gente não pode colocar dor em ninguém, mas a gente pode se colocar no lugar dele e verdadeiramente chorar com ele. Né? Eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Sou grata ao Senhor pela oportunidade e o privilégio que ele tem nos concedido. E agradeço a ele por todas as dificuldades que eu tenho passado. Eu já passei por muitas dificuldades, mas o Senhor, ele nunca me desamparou. Ele sempre esteve comigo. Eu me lembro certa vez que eu, mais de 5, 6 anos já na casa do Senhor, a gente canta tanto hino da harpa, que eu nunca tinha visto o hino 302 da harpa cristã. É um hino que diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus, se a tua alma puderes cantar, né? E eu certa vez cheguei na igreja, quando eu dobrei o meu joelho, o Senhor dizia para mim que grande ia ser a luta que eu ia passar. Mas ele disse assim: sente e abra a harpa, que eu vou lhe dar um hino que você vai cantar. Entendeu? Então ele foi, quando ele me concedeu este hino 300, eu nunca mais me esqueci, porque a prova era muito grande. Mas toda vez que eu chegava em casa, glória a Deus, na porta mesmo eu abria a harpa e começava a louvar. E o Senhor, ele nos concedeu vitória, nos fez passar pela prova e nós estamos aqui dizendo que Jesus é grande. Glória a Deus. Então, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Entendeu? Porque com certeza a vitória virá. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória para o grande. Que coisa linda, Jesus. Né, que louva e ora e tirar a oferta, tá? Ô, glória. O vai pegar a oferta, né? É. Diz a oferta, né? Que vamos orar. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, desde já, agradecendo por tudo, Senhor. Nos ajuda aqueles que estão desempregados, Senhor. Abra a porta de emprego, meu Deus. Senhor, meu Deus, também ajuda cada um, Jesus, que está aqui, aqueles que vão te ofertar. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor sabe. Glória a Jesus. Agradecendo por essa oportunidade, por estar aqui por mais uma vez, fazendo essa obra, Senhor. Pai querido, Pai maravilhoso, nos ajude e abençoe, Senhor. Até aqui, Senhor meu Deus, tem nos ajudado, nos subindo. Senhor meu Deus, desde já te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Ô, glória. 370. Ó meu Senhor, dá-lhe mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu Aleluia. coração, que me encheu de venturas em ti. Mas grato a ti, mais grato a ti.
Jesus. Mais uma vez, nós com a oportunidade de estar em Hoje é o dia da carne. Foi graças a Deus, a gente tá falando. Ô glória. Depois é eu estou, meu Senhor, Mais uma vez, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vou louvar o hino 5. quiser deixar Vou deixar um versículo aqui, né? Versículo que se encontra em Provérbios 24. Aleluia. A irmã falando sobre a vinda de Nabote, e Deus falando para mim. Não devemos ter o que é dos outros, né? Lá no Êxodo 20 fala, né? No mandamento. Nós não devemos cobiçar a casa do próximo. Nem o seu boi, nem a sua, né? E por aí vai que os irmãos sabem. E isso é muito perigoso. Deus cobra, né? Não devemos, quem faz isso paga um alto preço. Veja só o final dele. A palavra do Senhor é verdadeira, é fiel. Precisamos já nós, como crentes, ter muito cuidado no que fala, no que faz. Devemos ser um crente de caráter. Eu sempre costumo ver isso e falar. Deus toca no meu coração. Ele fala com o meu nome, diz: é importante você ter caráter. Já pensou o crente sem caráter, uma pessoa de Deus sem caráter? Está dizendo tudo, né? É isso que nós precisamos ter. E não devemos cobiçar a casa dos outros, nem nada dos outros. Isso é muito perigoso. Veja só, Deus falou e cumpriu. E o sangue dele e dela, ela foi destruída. Quando ela caiu, não foi? Essa passagem eu acho linda. Porque isso aí é um cuidado que nós devemos ter. E ele desobedeceu a Deus, né? Que conhecia, desobedeceu a Deus, foi fazer o gosto da mulher dele, né? Casela, ele acabou morrendo, né? Desobedeceu a Deus. Isso é um perigo para nós de ser desobediente, né? Eu vou deixar aqui em Provérbios 24. Glória a Jesus. Que diz assim: não tenhas inveja do homem maligno, nem desejes estar com ele. Veja só, o homem maligno é um perigo, né? O maligno, às vezes, eles fazem as coisas, prospera até, mas às vezes não é da vontade do Senhor aquilo que ele faz. Quantos tem por aí que prospera, tem todo que é dos outros, anda com roupa de marca, tem tudo bom, mas tudo dos outros, né? Então a gente é muito bem bom a gente ser uma pessoa humilde em maneira de ser, não é humilde Glória a de Jesus. humilde em maneira de ser, vigiar, ter cuidado, para que não tenha inveja do homem maligno, né? Do homem que prospera, às vezes errado, né? Eu tenho muito cuidado nisso, às vezes eu converso muito com a minha família, cuidado nisso. A minha pessoa, eu tenho muito cuidado nisso, porque é um perigo isso. Olha, nosso Deus é grande, é vivo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele vê tudo, ninguém se esconde dos olhos do Glória a Senhor. Jesus. Às vezes, irmão, eu estou assim e eu digo com a minha família: olha que tem um olho te vendo. E eu vejo o olho dele olhando para mim. É muito preciso ter muito cuidado com o Senhor e com a palavra. A gente lê isso aqui, ó, isso é muito importante. Porque tem pessoas que lê para a sua própria. Eu não sei como Tem noção, eu não sua entendo. própria noção. Às vezes eu não entendo como é que a pessoa vive e tem uma palavra aí e pratica as coisas tão erradas. Mas Deus tenha misericórdia dessas pessoas, até de mim. Me cubra com
sangue. Eu digo, Senhor, me cobre com teu sangue. Me Ó, ensine a andar nos Jesus. teus caminhos, juntar os meus pés. Senhor, trava minha língua. Senhor, use meus olhares, meu olho, para que eu não tropece, não falar, não andar, não olhar, porque é questão de segundo, viu, irmão? Nós somos falhos e imperfeitos. Mas nós buscando o Senhor, confiando nele, Senhor, me cobre com teu sangue. A oração é a chave do poder e da vitória, é a base do crente andar Glória a com Deus. Jesus. A oração é um sacrifício, mas um sacrifício gostoso. Às vezes eu me acordo, a noite passada eu me acordei, o Senhor não deixou eu dormir e deu uma coceira em mim, eu queria dormir, aí deu calor, o calor passou, depois deu uma coceira, irmão, aí eu sem querer o sono estava me dominando, mas eu, na minha mente eu estava sabendo que o Senhor queria que eu fosse buscar ele. Era 1h da manhã e eu tinha ido dormir cedo. Aí eu, sem querer, eu fui orar. Mesmo assim, me esforcei com sono, então, Senhor, eu não posso. É algo que Deus quer que eu vá orar, porque algo vai acontecer. Foi certo, meu menino vinha de viagem, ele disse, eu vou rodar mais um pouquinho. Ele disse, vou rodar, mas ele disse que estava chovendo e a chuva parou. Ele disse, olha, manhã, se tivesse chovendo, eu resolvi abrir o vidro do carro para ele ouvir o barulho que estava na roda do carro. Aí ele disse, eu vou rodar. Ele disse que começou a chover, depois a chuva parou e ele, não sei como foi, ele disse que aquela voz falando com ele é feito eu, sabe? A gente tem uma intimidade, é eu, ele e outra filha que eu tenho. Ele dizendo que Deus dizendo assim, pare, não vá mais além, que ele ia avançar, querendo avançar para chegar no outro dia. E ele disse que deu um sono nele tão forte, e ele disse que no sono que deu, ele disse que não vou aguentar mais. Parou, ouviu a zoada da roda do carro, disse, manhã, quando eu parei, eu fui olhar o carro, a roda ia voando. A roda do carro ia voando. Ele disse que o carro, um bitrem, ele disse que ia ser o estrago mais feio do mundo. E talvez nem tivesse vivo. Aí ele disse que quando parou, botou a mão na direção do carro e orou. Primeiro para descer. Ele disse, é o som, mas ele é prudente na oração. Aí ele, quando desceu do carro, ele disse, manhã, se eu tivesse insistido com Deus, o estrago tinha feito. Eu estou vivo porque eu obedeci, manhã. Aconteceu muitas coisas para que eu parasse o carro. Ele disse, eu não vou mais além, de jeito nenhum. E parou. Ele disse, olha, meu filho, a melhor coisa que Deus quer de nós é a obediência. Nós temos que ter ser obediente, viu? Às vezes nós temos que se forçar Glória a para Jesus. ser obediente a Deus, que é o que Ele quer. Porque nosso Deus é santo, fiel e verdadeiro. E foi até aqui. Amém. Amém. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Faz um momento para Amém. Nós já estamos acostumados com louvar. Vou deixar o versículo aqui em Isaías 60, e o primeiro. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai descer sobre nós. Glória a Deus. Começa assim, melhor. Jesus, ele é fiel, né? Aleluia. A oportunidade agora de abrir o Joaquim para explanar.
está bem. É lugar. Amém. Hoje ele não decidiu chamar para outra semana, não. Vai fazer logo. Eu preciso. Obrigada. Se não você deixa para outra semana. Então, agradecemos a Deus Aleluia. por estar adorando ao Senhor Aleluia. e recebendo dele o que ele tem nos dado, Aleluia. usando as irmãs para trazer um ensinamento. Começando pela primeira irmã, que eu não memorizei o nome dela. Não é o nome dela? Irmã Neide, trazendo a mensagem de Nabote e Acabe, né? Que a inveja é uma tristeza, viu? A inveja chega até tirar a vida. Quer dizer, não tinha nada a ver de invejar a herança, né? Que Deus tinha dado, que os pais tinham deixado para Nabote, mas porque ficava perto da casa dele, né? Ele queria de toda a força requerer ela para ele. E oferecendo até outra, talvez ainda melhor. Mas ele disse que não ia ceder, nem trocava e nem tampouco vendia. Aí por isso o demônio se utiliza da mulher de Acabe para ver a derrota. E aconteceu mesmo. Agora só tem uma coisa: ele e ela não ficou impune. Foi? Pagou e bem pago. E a gente, como cristão, não devemos invejar nada de ninguém. Ninguém pode ter sua casa boa, seu bom emprego, seu bom salário e deixar tudo na mão de Deus. Glória a Deus! Aleluia. Mas vamos meditar na palavra. O tema dessa leitura é que no Salmo 12, o salmista Davi traz uma mensagem através de Deus, dizendo assim: salva-nos, Senhor, porque falta os homens benignos, quer dizer, homens fiéis, benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E é uma pura verdade. Poucos os fiéis, que os homens são maus. Os homens só pensam em si mesmos. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Mas no Salmo 101 e o verso 6, o salmista diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Aleluia. E os que andam em caminho reto,
esse me seguirá, ou me seguirá. Glória a Deus. Aleluia. Sempre. A Bíblia não diz que são muitos chamados e poucos são os escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Uns entram no Evangelho, mas não deixa o Evangelho entrar nele. Fica do mesmo jeito, com aquele mau costume, mentindo, blasfemando, invejando. Aí ele entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. Quer dizer, quando o Evangelho entra numa pessoa, faz a diferença. Hoje tem muito ministério, muitos evangelhos. Tem evangelho para cada um gosto. Para cada um gosto. Servindo a Deus do jeito dele. Mas não é assim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Vamos agora analisar. Aleluia. Como diz, não é do meu jeito. Não. É como diz. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cada um fala com falsidade. É assim ou não é? Cada um fala com falsidade Aleluia, Jesus. ao seu próximo. Ao seu próximo. Fala com lábio lisonjeiro e coração drogado. É mesmo assim. Agora, o Senhor diz para esse tipo de pessoa: Aleluia, Deus. corte, o Senhor cortará. O quê? Os lábios lisonjeiros. O lábio que fala mentira, que engana. E hoje está tendo esse tipo de evangelho no meio cristão. É aquele crente que só de aparência entrou no Evangelho. O Evangelho entrou nele? De jeito nenhum. É mesmo assim. Vamos continuar. Aleluia. Glória a Deus. Até 9 horas. Ô glória! Aleluia, glória Não do nome! Nome de Jesus. Corte o Senhor todo lado lisonjeiro e a língua que fala soberbamente. Olha aí, soberbamente. Pois diz, com a sua língua
Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus. Aí agora Deus diz para o crente que vieram buscar ele nessa noite. Aleluia, glória a Deus. O cara da opressão do pobre e do gemido do necessitado. Aí o salmista disse: o Senhor se levanta. Somos privilegiados. O Senhor se levanta. Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, em salvo aquele para quem ele assopra. Glória a Deus. Agora vamos para a palavra. Três coisas que não podem faltar na vida do cristão: Glória a Deus. a palavra, a oração e o louvor. O crente tem que estar enquadrado nessas três opções: louvar, orar e ler a palavra. É verdade. Aleluia. E assim esse crente se sente fortalecido, É. se sente forte. Pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, pode vir o vento forte, Glória a Deus. mas ele está enquadrado em louvar, em orar e ler a palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por isso o salmista disse no Salmo 119: escondi o quê? A tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Jesus! Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, irmão, ela tem um poder muito grande. No verso 6, a palavra do Senhor são palavras puras. Oh, Deus grande e fiel. Com ela não tem mistura. Não. Alguém pode fazer até um arrumadinho? Não, esse aqui é meu amigo. Eu estou olhando para ele e com ele ninguém mexe. Faz aquele arrumadinho. Mas só que Davi está dizendo que a palavra do Senhor são palavras puras, purificadas quantas vezes? 7 vezes. Glória a Deus. Aleluia. Purificada e refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora fala para o ímpio: tu nos guardarás, Senhor, desta geração e nos livrará para sempre. Deus vai guardar a gente Glória a Deus. dessa geração corrupta É verdade. Glória ao teu nome, Jesus. que hoje está
Em todo o país, você vai encontrar homens ímpios. Em toda a cidade, você vai encontrar homem ímpio. Em todo órgão público, você vai encontrar homem ímpio. O homem ímpio é aquele que blasfema contra os escolhidos de Deus. O projeto do homem ímpio é querer parar e deter a igreja. Criar uma só lei, uma só religião e querer que todos se droguem a ele. Mas os escolhidos, ele não se droga. Os escolhidos, Aleluia. ele não se rende. O escolhido, ele olha só para Jesus. É verdade, Senhor. Glória a Deus. O autor Teu nome, Deus. e o consumidor da fé. Aleluia. Vamos olhar só para ele. Glória ao teu nome, Jesus. Perseguições não é deixado de vir. Deus. Vai vir perseguições. Mas o crente que está na palavra, ele não vai se render a um ímpio, a um governo perverso, a um presidente perverso, a um supremo perverso. Não vai se render não, porque ele lê a palavra. E a palavra é o guia do crente. Então a palavra de Deus ela é pura, purificada 7 vezes. Aqui não diz, na introdução desse assunto que eu li, Glória a Jesus, exaltado é o teu nome, Deus. a pureza da palavra do Senhor. A pureza da palavra do Senhor. Nós vamos aprender sobre a pureza e perfeição da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é pura, perfeita. A palavra de Deus purifica, aperfeiçoa Aleluia. Glória a o homem para toda boa obra. Glória a Jesus, exaltado é o teu nome, Deus. Então, não vamos fugir da palavra, de jeito nenhum. Toda a palavra de Deus é pura, Oh, glória a Deus. para mostrar quanto a palavra de Deus é pura. Aleluia. Glória a Deus. Aí o salmista usou o exemplo da refinaria, que pega o metal, que pega o ouro, que pega a prata e vai para a refinaria. Aleluia. O salmista comparou a palavra com estas coisas pura. Aí não diz em provérbio purificada no fogo para ele, para que dela fosse tirada toda a essência. Provérbio 24, 25 e 4. Também
Samuel 22 e 31. Davi afirma: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, e Ele é o escudo para que todo aquele confia nele. Crente não é derrotado na vida. O crente foi chamado para vencer. Glória a Deus. E ele vai vencer. Vai. Aleluia. O crente que está na palavra, Glória a Jesus. ele não vai negar o nome dele na perseguição, Glória a Deus. na afronta. Com esses homens, perece. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para os que confiam nele. No Salmo 119 e o verso 140, o salmista diz: a tua palavra é muito pura. Aleluia. Amém, irmão? A tua palavra é muito pura. Por isso o teu servo a honra. Aí o salmista disse: eu amo a tua palavra, Senhor, porque ela é muito pura. Por isso o teu servo a honra a tua palavra. Glória a Deus. E todos os crentes devem ser amantes da palavra. Porque a palavra de Deus ensina o crente amar, o crente respeitar, o crente saber entrar, saber sair, até dentro da igreja. Aleluia. A palavra de Deus ensina. Glória a Tudo Deus. isso. Só anda onde errado quem quer. É. Falta de ensinamento não é não. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Porque Deus tem se apoderado de muitos pastores, Aleluia, glória a Deus. embora aqui tem muito que gosta de fazer uma armadilha. É. Glória a Deus. Aleluia. De fazer uma armadilha para apoiar erro de Abel. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, glória a E Deus. quando esses homens se apossar na palavra, Deus vai usar um membro congregado na igreja, uma irmã, para trazer o recado, Aleluia. para trazer a mensagem. Aleluia, glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela é pura, purificada, Purificado. 7 vezes. A palavra de Deus tem perfeição. A palavra de Deus é perfeita. Com ela não tem armadilha. De jeito nenhum. Glória a Deus. Aleluia. É dito que toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam. Portanto, a palavra de Deus é pura sem mistura. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente tem que comer a palavra. Hein? É. Porque hoje o povo só quer mensagem para massagear a égua. Passar a mão no ombro dele. Ô meu filho, tu é uma bênção. Mas vê o cabo errando, mentindo,
passando calote, com ponto fiado, e não paga. Olha, é uma nojeira. Está existindo hoje no meio do povo evangélico. Glória! E essa mensagem vai sair no YouTube, pode escutar. Vai sair a irmã que pregou. A irmã dele vai ficar famosa. Ô, glória! Aleluia! Deus lhe dá a irmã dele. É uma bênção. Ela vai morar aqui todo tempo aí? Pouco tempo. Ah, em que pena? Só por um tempo, viu? Ah, ô. Eu tenho data Queria que marcada fosse para muito voltar. Ela falou que fosse muito tempo. Glória a Jesus. Então, vamos terminar. O efeito purificador da palavra. Purificador da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Em João 17:17, santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. É a verdade. Então eu trouxe o texto baseado na palavra. Glória a Deus. E é isso que a gente precisa aprender. Não é, gente? Porque, olha, porque está havendo muita mistura nas igrejas. Muita mistura. E isso, quem anda na palavra fica doente. Eu fico doente. Hoje é muito movimento. É pregador de internet, sapato que anda assim. É demais. E não traz Bíblia não. Não traz Bíblia não. Eu observo para ter o que a base do que eu vou falar. É o cara com cabelo, parece um cupim. Sapateando. Meu, Aí dizendo que é o Espírito Santo. Espírito Santo que nada, né? é verdade. É nada do Espírito Santo, aquilo é emoção, é movimento. Não vai atrás desse pregador de palhaço, não. São palhaços. Bíblia não traz para o povo. Né, mamãe? Ai, Jesus, é muito assim. Olha, agora fica, o Senhor está mandando eu dizer. Fica mentindo, usando o nome de Deus, o Senhor está mandando eu dizer. Deus não está mandando dizer nada. Nada. O que Deus quer que fale é a palavra. Porque a palavra é que leva o homem para o céu. É verdade. Muito bem, 9 horas de ponto, vou mais além. Aleluia. Glória a Deus. Papai. Muito obrigado.